Cristo, é claro, é a Páscoa que a Bíblia declara. Ele veio como cumprimento dessa Páscoa. 1440 anos depois de 1447 a.C. é o ano 7 a.C., o mesmo ano do qual estamos falando como o ano mais provável do nascimento de Jesus. Isso seria na plenitude dos tempos, 12 vezes 12. 1440 anos após a Páscoa ter sido instituída, Jesus, que é a Páscoa, assumiu a natureza humana e Deus se tornou homem para que pudesse ser a nossa Páscoa. Uma segunda evidência circunstancial, veja bem, aponta fortemente para o ano 7 a.C. O número 7 na Bíblia representa a perfeição do plano de Deus, seja ele qual for. E às vezes Deus usa o número 7 como um único número, como, por exemplo, os 7 Espíritos de Deus, uma representação da perfeição do Espírito Santo, ou as 7 cabeças do dragão, indicando a perfeição do mal conforme ele opera no mundo satânico. Mas às vezes Deus duplica esse número para indicar a perfeição do seu plano. E assim temos o número 14. Vemos, por exemplo, em Mateus, capítulo 1, que Deus se concentra no número 14 ao apresentar a genealogia de José. Ele diz que houve 14 gerações de Abraão a Davi. Este é o versículo 17 de Mateus 1. E houve 14 gerações de Davi até a Babilônia, e 14 da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Observe como Deus se concentra no número 14 porque o número 14, entre outras razões, é o dobro de 7. É o dobro do número da perfeição, portanto, em si mesmo, é um número de perfeição. A nação de Israel entrou na terra de Canaã no ano de 1407 a.C. A entrada na terra de Canaã foi um sinal tremendo de que Deus havia sido fiel em completar tudo o que havia planejado para Israel, tirando-os do Egito, através do deserto, para a terra prometida. E é uma figura ou tipo da consumação da nossa salvação. Aponta para o fato de que Deus será fiel em tudo o que planejou para nós. Portanto, é interessante que o ano 7 a.C. seja exatamente 1400 anos após 1407 a.C. Em 1407 a.C., a nação de Israel literalmente entrou na terra de Canaã, uma figura ou tipo da maravilhosa salvação que Deus traria por meio do Senhor Jesus Cristo. Precisamente 1400 anos depois, ou na perfeição do plano de Deus, o Messias nasce em Belém. Para indicar que de fato o Messias veio, Deus proverá essa maravilhosa salvação. Você consegue ver todas as razões pelas quais podemos estar razoavelmente seguros para concluir que Jesus nasceu em 7 a.C.? Mas isso não significa nada a menos que o Senhor Jesus Cristo seja o seu Salvador, a menos que ele também o tenha salvado dos seus pecados. Oh, poderia ser nesta época de Natal, que houvesse aqueles que se ajoelhariam e diriam: sim, sim, eu vejo agora. Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele é meu Salvador. Oh, eu também quero ser salvo por ele. Quero que o Senhor Jesus seja meu Rei e meu Senhor. Hoje é o dia da salvação. Não hesite. Não espere mais. Por que você não clama a Deus por misericórdia? Oh, Deus, tenha misericórdia de mim. Dá-me ódio pelos meus pecados. Oh, Senhor Deus, eu quero tanto crer neste Jesus que veio neste exato momento em que Deus planejou tudo e que é reconhecido por estes magos que vieram do Oriente, provavelmente da antiga Pérsia, com seus presentes de ouro, incenso e mirra. Mas poderíamos perguntar, por exemplo, se Cristo nasceu em 7 a.C., isso não nos desnorteia, já que ele foi crucificado no ano 33 depois de Cristo? A Bíblia não declara que ele tinha 30 anos quando começou a pregar? Como vamos conciliar tudo isso? De 7 a.C. até 33 depois de Cristo é um período de 39 anos. Lembre-se, quando vamos do Antigo Testamento para o Novo Testamento, pegamos os anos do Antigo Testamento, somamos aos anos do Novo Testamento e subtraímos 1, porque não existe ano zero. E isso, é claro, significaria que houve 39 anos entre 7 a.C. e 33 depois de Cristo, quando Cristo foi crucificado. Bem, vamos analisar a Bíblia com bastante atenção. Lemos em Lucas 3 que João Batista estava batizando perto do Rio Jordão, naquela ocasião, batizou Jesus. E lemos no versículo 23, e o próprio Jesus, ao começar a vida, tinha cerca de 30 anos. Cerca de 30 anos. Não diz que ele tinha 30 anos. Deus poderia ter indicado isso se fosse o caso. Não, diz que ele tinha cerca de 30 anos. Agora, por que Deus diz cerca de 30? Bem, porque Jesus não tinha 30 anos. Na verdade, ele teria mais perto de 35 anos, ou mesmo 36. Não, provavelmente 35 anos, então ele teria 39 ou 40 anos quando foi crucificado.
Agora, isso atende a todos os requisitos da Bíblia de que ele tinha cerca de 30 anos, porque 35 é aproximadamente 30. É mais de 30, mas é aproximadamente 30. Se quisermos arredondar para a década mais próxima, seria 30. Ele teria 30 anos, se tivesse tido 35 anos de fato. Na verdade, Deus usou o número 30 em Lucas, capítulo 3, eu acredito, porque Deus está apontando para outros tipos e figuras no Antigo Testamento.